Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis desse primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos estudando um texto do pastor Tiago Panzariello, onde estamos abordando sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Na lição 7, essa lição extraordinária que cai no dia 16 de fevereiro, nós vamos abordar sobre o período da monarquia de Israel. E é claro, você que está chegando por aqui, inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que se inicia aqui, apresentando em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5, parte B, e a leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 ao 10, depois versículo 18, leia esse texto compartilhando com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal e acompanha a gente também aqui, que Deus te abençoe. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenis, tem muita coisa boa, você encontra tudo isso aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. O QR Code está aqui do lado, é só você escanear e que Deus abençoe você e seguir a gente para a glória de Deus. E que você tenha uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. A aula de hoje procura demonstrar para a gente esse período e esse processo de transição entre o período dos juízes para o período da monarquia em Israel. Nós entendemos e já estudamos na aula passada que o processo dos juízes durou um período de 350 anos. Foram 14 juízes sendo levantados por Deus no processo da história de Israel, sendo que o último juiz que aparece é o profeta Samuel, o juiz Samuel, o sacerdote Samuel. E Samuel faz parte dessa transição do juizado, desse processo da teocracia, do governo de Deus, para o processo agora da monarquia de Israel. É ele que estabelece os dois primeiros reis. O primeiro rei a ser estabelecido por Samuel é o rei Saul. Está lá no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, capítulo 10 também registra isso para a gente. E capítulo 16 registra para a gente que ele também estabelece Davi como o rei segundo o coração de Deus, pela vontade soberana de Deus. A partir desse momento do processo da monarquia, esse período da monarquia em Israel, inicia-se então um processo de reinado que vai surgindo na história dos israelitas. Você pode compreender isso a partir da leitura, por exemplo, dos livros históricos que nós estamos estudando com você do Antigo Testamento. Os livros históricos na nossa Bíblia se iniciam em Josué e vão até o livro de Esther. A nossa Bíblia, no Antigo Testamento, já que a gente está estudando o Antigo Testamento, tem 39 livros. Está dividido em 5 blocos. Recorda isso aí. O primeiro bloco é Pentateuco. O segundo bloco é livros históricos. São esses livros que a gente está estudando. Esses livros se iniciam em Josué e vão até Esther. O Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio. O terceiro bloco é conhecido como livros poéticos, começam com Jó e vão até o livro de Cantares de Salomão. O quarto bloco é conhecido como profetas maiores, pega isso aí, que inicia do livro do profeta Isaías e vai até o livro do profeta Daniel. O quinto bloco é os profetas menores, que se iniciam agora a partir da leitura, por exemplo, do profeta Oséias até o profeta Malaquias. Esse é o nosso Antigo Testamento na nossa organização. Na organização hebraica, estou recordando para você, lá nós sabemos que tem apenas 24 livros. Tem a mesma quantidade de capítulos, faz a mesma referência do Antigo Testamento. Só que lá a pedagogia é diferente. Na nossa pedagogia, nós dividimos para poder entender. Lá só existe um texto só. Por exemplo, o livro de Samuel, que estamos navegando hoje, para a gente são 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel. Lá na Bíblia hebraica é um texto só, um livro só, porque lá há a junção. Por isso, há então essa diminuição de contagem de livros no Antigo Testamento, que é utilizado pela Bíblia hebraica. Você percebe isso, por exemplo, acontecendo com o livro de Reis, com o livro de Crônicas, acontecendo também com os 12 profetas menores que viram
um texto só. E é importante eu pincelar isso aqui para você. A classificação hebraica está dividida em 3 conjuntos. No nosso são 5, lá são 3. Lá é dividido em lei, que é correspondente aqui ao Pentateuco. Lá é dividido em profetas, anteriores e posteriores. E lá é dividido em escritos. Detalhe, alguns textos que são conhecidos como profetas lá, para a gente é livro histórico. Por exemplo, Josué é conhecido como profeta. Juízes é conhecido como profeta, são os profetas levantados por Deus, o livro de Juízes lá. O livro de Reis, para a gente, primeiro e segundo Reis, é um livro histórico, lá é um livro profético, porque tem 2 profetas dentro do texto, que é Elias e Eliseu, e todos esses detalhes vão trazendo para a gente algumas recordações muito interessantes. O livro de Samuel, lá é um profeta, porque há o ministério de Samuel, há o ministério também do profeta Gate e do profeta Natã, citado no livro de Samuel. Por isso você precisa pegar isso aqui também. Compreendendo essas pinceladas que eu estou trazendo para você sobre o Antigo Testamento, vamos agora para o primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O povo pede um rei. Esse é o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, nós vamos analisar então esse processo de transição. Nós vamos olhar para a nossa Bíblia. A nossa Bíblia está dividida em 5 conjuntos. Pentateuco, livros históricos. Nos livros históricos tem o processo da transição do período do governo dos juízes, o juizado, que é guiado então pela teocracia, Deus é o principal governante, agora para o processo do governo agora da monarquia, há essa transição aqui. E o profeta Samuel é o primeiro profeta a relatar a respeito desse processo de monarquia e como essa monarquia foi instituída em Israel. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Israel deixa o Senhor. É importante você entender que há uma transição entre o período de teocracia, que é Deus no governo, Deus no centro, guiando os seus profetas. É por isso que na Bíblia hebraica, pega isso aqui, lá o livro de Juízes é conhecido como profetas. Na nossa Bíblia é livro histórico, mas quando a gente olha para lá, a gente descobre o porquê disso aqui. O povo de Israel deixa de ouvir agora os profetas, deixa de ouvir agora o governo de Deus, a orientação de Deus. O que o profeta faz? O profeta ele tem um ministério fantástico, ele é aquele que é porta-voz do Senhor, ele é aquele que tem a visão do Senhor, ele é aquele que guia o povo de Deus. O sacerdote faz o quê? Ele guia o povo agora a estar com Deus. E Samuel tem esse ministério, ele é sacerdote, ele é profeta, mas ele também é juiz. E é importante você compreender que a partir de agora o povo rejeita exatamente o Senhor, rejeita o governo de Samuel. Por quê? Os seus filhos passam a dar mau exemplo. Samuel está ficando velho e a nação então rejeita esse estilo de liderança. Daí a importância de darmos o testemunho em tudo o que fazemos. O povo então rejeita o estilo de liderança de Samuel, dos seus filhos, e a partir desse momento passa a clamar então por um rei, como as nações vizinhas tinham. Só que na lei de Moisés já estava estabelecido, está lá em Deuteronômio, a orientação de como seria esse processo de liderança, estabelecendo então reis, como seriam pagos tributos, como seriam pagos, por exemplo, as taxas de governo, iria mudar. E a partir desse momento nós entendemos que o povo agora rejeita o governo do Senhor, não é somente o governo de Samuel, mas é o estilo de liderança do Senhor, para poder então ser guiado por homens no processo da monarquia. Pincela isso aí, espero te ajudar em sala de aula, que Deus em Cristo fale com você e que você seja um instrumento com a vida dos teus alunos. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a transição na forma de governo. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 a seguir, que depois da morte do sacerdote Samuel então assume a liderança do juizado de Israel. Ele passa a ser o líder principal das tribos de Israel. Samuel, ele exerce um ministério fantástico, ao ponto do capítulo 7 descrever que ele vence batalhas. E ele traz a honra e a glória para o nome do Senhor.
Ele atendeu à voz do Senhor, ele foi guiado por Deus. Em tudo que ele fez, ele testemunhou da presença de Deus. E quando Samuel estava sobre a liderança, o povo então vencia, o povo então prosperava. Mas Samuel fica velho e seus filhos passam a sumir. E a Bíblia me dá o testemunho que os filhos de Samuel não tinham contato com o Senhor, não se preocupavam em testemunhar da palavra de Deus. E por conta disso, o povo de Deus rejeitou o governo desses filhos de Samuel. E vão até Samuel, então, para solicitar, antes que ele morra, essa transição, solicitar um rei, um governante em Israel, um líder sobre as tribos de Israel, para que Israel então se erga como nação diante dos demais governos. É claro que aqui há uma rejeição do governo, da teocracia do governo de Deus. O próprio Deus diz para Samuel: o povo não te rejeita, o povo está rejeitando a mim. Mas Deus ele permite então que o povo escolha um líder. E a partir desse momento se inicia o processo dessa escolha. E quem é escolhido? Saul. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro rei de Israel. O processo da monarquia é estabelecido pela vontade do Senhor por escolha do povo. É claro que o primeiro rei de Israel a ser escolhido, ele é escolhido a partir de padrões humanos. O segundo rei, que se torna o maior rei, que é Davi, é escolhido por padrões do coração de Deus, por direção de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o rei escolhido pelo povo. Está escrito em 1 Samuel capítulo 10, versículos 23, que Saul ele tinha um destaque. Ele era mais alto do que os demais judeus e ele era muito bonito também. A Bíblia faz questão de dizer que ele foi escolhido, claro, com permissão de Deus. O Saul foi escolhido para poder governar sobre Israel. Ele é rejeitado porque o seu coração se envolve com a vaidade dessa vida, ao invés de se envolver com a presença de Deus. Ele foi escolhido exatamente por causa do querer do povo. Mas nós percebemos que até nessa escolha a presença de Deus repousa-se sobre Saul, ao ponto do capítulo 10 narrar para a gente que ele também sente a presença de Deus. Saul foi escolhido e ele foi o primeiro rei a unir todas as tribos. Observa que nós estamos num processo de transição dos juízes para o governo, para a monarquia. No período dos juízes, era comum as tribos estarem espalhadas e em diversas tribos Deus levantar então um juiz. Mas agora na monarquia, todo o povo passa a ser um povo só. E isso é estabelecido então por Saul. Saul é aquele que consegue unificar todo Israel sobre a sua liderança, como está escrito em 1 Samuel capítulo 10, versículos 21 ao 23. E que Deus te dê clareza também sobre isso. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: Saul é rejeitado por Deus. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 7 ao 23, que depois de um período em que Saul está governando, ele deixou de seguir o governo e a direção do Senhor, a voz do Senhor. Ele rejeitou os desejos de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus. Ele passou a desobedecer a ordem até do profeta Samuel. E quem entra por esse caminho, infelizmente, é rejeitado pelo Senhor. Quem entra pelo caminho da desobediência, infelizmente, é rejeitado pelo Senhor. Pode ter sido escolhido, pode ter uma chamada, mas se entrar por esse caminho da desobediência, é rejeitado. E nós percebemos que Saul, ele passa a rejeitar a vontade de Deus. E Deus rejeita Saul por causa disso, ao ponto de Deus dizer para Samuel: não tenha pena e nem dó de Saul, porque eu rejeitei, como está escrito em 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 ao 14. Eu escolhi alguém segundo o meu coração. Deus levanta reis, Deus estabelece reis. E Deus também rejeita aqueles que rejeitam a sua vontade. A desobediência de Saul custou um alto preço. Ele foi rejeitado ministerialmente. Você não pode entrar por esse caminho. Entre pelo caminho da obediência. Saul perdeu a sua monarquia, o seu reinado, por desobedecer a Deus. E a sua morte foi trágica.
Avançando, nós vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o maior rei de Israel. Davi se tornou o maior rei de Israel porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele obedeceu o Senhor, até mesmo nas suas crises. Ele passou a ser fiel a Deus. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico destaca para a gente: o rei escolhido por Deus. Davi tem um diferencial de Saul. Saul foi escolhido pelos homens. Davi foi escolhido diretamente pela mão de Deus. Quando nós somos chamados, isso é fantástico, porque aqui há um destaque, por exemplo, do chamado universal. Deus chama a todos para serem servos, discípulos de Cristo. Mas Deus também chama pessoas em chamados específicos, como fez com Davi, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Ele escolheu Davi para ser o seu servo, reinando sobre Israel, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Davi não é escolhido pela aparência humana. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Samuel esperava escolher outro rei semelhante a Saul, ao ponto de Deus rejeitar todos os irmãos de Davi, homens de guerra, homens preparados. Aos olhos de Samuel, os seus irmãos, que eram valentes, homens guerreiros, fortes e preparados, eram aptos para serem reis, mas aos olhos de Deus não eram. Quando Deus escolhe Davi está cuidando das ovelhas, é um rapaz, é um moço. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência, totalmente diferente da escolha que Samuel fez a respeito da perspectiva de Saul. E aqui nós aprendemos muito bem que para servir a Deus nós precisamos ter um coração sincero, um coração reto, que agrade a Deus, que coloque a nossa vida na direção de Deus. Se Deus tem uma chamada para você, para o teu aluno, fique atento a isso. Isso é importante para o teu crescimento espiritual também em Jesus. Fique firme com Jesus. Coloque o teu coração na direção de Deus. Davi foi escolhido exatamente, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, pelo querer de Deus, e foi ungido. E o momento em que ele foi ungido, ele sentiu da presença de Deus. Essa foi a confirmação principal e se tornou um grande rei em Israel. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre as diferenças entre Saul e Davi. Sobre as diferenças entre Saul e Davi, eu quero trazer uma perspectiva muito legal para você, que você pode então tomar como nota aí, para poder apresentar para os teus alunos. A primeira diferença que você encontra então, eu vou citar uma sequência de diferenças a respeito de Saul e depois nós vamos citar a respeito de Davi. A primeira sobre Saul é que Saul, ele foi um homem escolhido segundo a aparência, pelo querer do povo, né? Como está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Ele foi ungido na maturidade, como está escrito também em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Ele já tinha uma idade madura aqui. Ele era covarde na obra, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Ele não enfrentou Golias, como está escrito em 1 Samuel 17, versículo 8. Ele era bem de vida. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Ele era o mais alto entre o seu povo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2 também cita isso para a gente. Ele queria matar Davi, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 33. Ele consultou uma feiticeira, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Seu escudeiro era sempre quem o protegia, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 26, versículos 15 ao 16. Ele era arrogante e prepotente. Isso está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 13. Ele sempre desistia e se escondia dos trabalhos do Senhor, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, 22. Ele era filho único e solitário, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Ele foi derrotado pelos filisteus. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2. Ele queria Davi como filho, com o objetivo de matar Davi, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. Ele era leviano e rancoroso. 1 Samuel 18, 17 fala sobre isso. Ele queria ser louvado pela população, adorado pelo povo. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24.
Ele também enfrentava diversas dificuldades pessoais e usava recursos alheios para si mesmo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Pelo seu pecado, ele se manifestou contra o profeta Samuel. Isso está presente em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30. O Senhor o abandonou, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Ele foi novamente rejeitado como rei, e isso está presente em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Essas são as características de Saul. Agora vamos pegar as características de Davi, para a gente comparar aqui. Quais são as características de Davi? A primeira característica de Davi é que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. A segunda é que ele foi ungido ainda na adolescência, ele era muito jovem. 1 Samuel 16, versículo 11. Davi, ele era corajoso na obra. 1 Samuel 16, 18. Ele enfrentou um urso, o leão, e ele finalmente enfrentou Golias. 1 Samuel 17, 34 e 50 fala sobre isso. Ele era pobre, pastor de ovelhas, e isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Ele era o menor dos seus irmãos. 1 Samuel 16, 11 relata isso para a gente. Ele nunca quis derrubar Saul, tomar o governo de Saul, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Ele consultava o Senhor naquilo que ele fazia. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Senhor guardava onde ele ia. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Ele era simples e ele também era humilde, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Ele era chamado por Deus, como está escrito em 1 Samuel 18, versículo 5. Ele tinha muitos irmãos. 1 Samuel 17, versículos 12. Davi, então, demonstra essas características. Ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando ele erra, ele volta o seu coração para Deus. Daí a importância de entendermos essas diferenças e que você possa utilizar isso também em sala de aula. Avançando, o quarto ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Jerusalém. Jerusalém é exatamente o local onde o reinado de Davi é estabelecido. Deus prospera o reinado de Davi. Davi se tornou o maior rei de Israel. Nós crescemos por causa da bênção de Deus. Davi se tornou o maior rei, estabelecendo o seu reino, o reino de Israel, em toda a localidade da nação. E é interessante isso, que quando Saul era rei, não havia essa estabilidade de governo que Davi tinha. Davi, ele era respeitado diante das nações pelo seu governo, pelo seu poderio militar e pela bênção de Deus. A sua liderança era uma liderança respeitada e estabelecida. Quando ele era guiado pela presença de Deus, o reino então prosperava. E é importante observarmos isso aqui, a importância de voltarmos o nosso coração para Deus. Então, estudar sobre os reis de Israel é compreender essas questões. Esses são os primeiros reis a serem levantados. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: o centro político e religioso da nação. Jerusalém, então, se tornou o centro político e religioso da nação ao ponto de ser estabelecida e erguida a partir do reinado de Davi. Davi tinha um desejo de construir o templo do Senhor, mas Deus não permite. Porém, o seu filho Salomão faz essa obra por promessa e por plano de Deus. Davi, então, estabelece isso de uma forma espetacular. Ele prepara tudo, ele prepara arquitetos, o planejamento, a obra, ele prepara os trabalhadores, todos os recursos para Salomão, então, construir esse templo para honrar o Senhor, para que a Arca da Aliança, então, tivesse um local de adoração. O próprio Davi coloca o seu coração na direção de Deus, pela vontade de Deus, estabelecendo, então, Jerusalém como um centro político e religioso e militar. Eu espero ter te ajudado até aqui. Que Deus em Cristo abençoe você em sala de aula. Se eu contribuir contigo hoje em sala de aula, por favor, tire uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Deixa teu comentário aí, me ajude a alcançar os 100 mil inscritos, está faltando muito pouco. Se você está afastado da igreja, quer voltar para Jesus, olha, você pode escrever no comentário, olha, eu quero voltar para Jesus, nós vamos orar por você. Se você tiver o interesse de retornar para Cristo, você pode também usar o teu celular, escanear esse
leitor de QR Code que está aí, que a nossa equipe de discipulado vai entrar em contato contigo, orar por você, interceder por você e te orientar em Jesus. E é claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura para você crescer em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos que vão edificar você crescendo em Jesus. O primeiro texto é o Deus de Israel. Na teologia do Antigo Testamento, pode te ajudar muito a crescer em Cristo. Esse texto, ele é da editora Agnos e é muito bom e você pode crescer em Jesus aprendendo um pouco mais do Senhor. Um texto bem legal é a História de Israel no Antigo Testamento, Samuel Schultz, vai te ajudar muito a ter uma compreensão sobre esse período da monarquia. Tem diversos reis que também se levantam depois de Davi e Salomão. E também o Mundo do Antigo Testamento, um material muito legal da editora Paulus. Gente, que Deus em Cristo te edifique. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre os reis mais importantes de Israel. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.